Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Thales489 e hoje eu vim falar sobre a situação do Corinthians pra vocês, galera. Como ainda não posso iniciar as gameplays, resolvi aí começar com esse tipo de conteúdo, beleza? Então tá. Recentemente surgiu na mídia que o Corinthians atingiu 3 meses de salário atrasados e que o clube pode perder jogadores de graça, já que, segundo a Lei Pelé, dá direito ao jogador de rescindir o contrato de modo unilateral. Isso aí que a diretoria do Corinthians acabou ensinando que deve pagar, que os jogadores entendem a situação do clube, então provavelmente não deve rescindir, mas caso algum, né, queira rescindir com o clube, aí já não, o Corinthians já se complica um pouquinho, né, mano, porque a situação do Corinthians tá brava. Corinthians, que já estava em crise financeira, com um déficit financeiro de 177 milhões de reais em 2019, viu a situação se agravar. 3 das maiores receitas do Corinthians sofreram impacto por causa da pandemia do Covid-19. Desde abril, o clube viu uma queda de 70% da cota de TV. Em relação aos patrocínios, 4 pagam 25%, os outros valor integral. Jogadores do time profissional tiveram uma redução em 25%. É um corte, né? Jogadores do time feminino, do time de base, time profissional tiveram um corte de 25%. Até porque eu acho que nenhum clube no Brasil tava conseguindo pagar, né, todo esse direito. O Atlético Paranaense não tava dando um corte, mas depois eles acabaram cortando ali o salário e tal, e o valor integral ali não tava pagando. Por exemplo, desde abril o clube viu uma queda de 60% da cota de TV. Isso é uma coisa importante para os clubes, né, principalmente quem faz parte da Rede Globo, que recebe muita grana, né. E o Corinthians era um dos times que fazia parte do Grupo Globo, né, de televisão, do Brasileirão e tal. E, né, como o futebol se paralisou, a Globo ali parou de pagar um pouco, né? Pouco não, muito. Em relação aos patrocínios, são 9 patrocínios do Corinthians. O Corinthians tem 9 patrocínios. 4 patrocinadores, que eu não sei quais, mas pagam 25%, né? Pagam 25% do que eles pagavam ao Corinthians. Já que, né, como eu falei, a pandemia do Covid-19 acabou paralisando o futebol. E os outros pagam valor integral. Que eu acho que tem outros patrocinadores ali que não se importam muito, por exemplo, ou pagam um pouco ao Corinthians e resolveram pagar o valor integral. Acho que os jogadores ali já era desprevisto em todos os clubes brasileiros, que ia ter o corte de salários e tal. Acho que era uma coisa que todo mundo previa, né? O Corinthians é o clube que mais deve à União, né? União, negócio da CBF e tal, com 737,7 milhões de reais. Sendo assim, mais pra frente, caso o Corinthians não consiga pelo menos reduzir um pouco, a situação complicada vai ficar impossível pro Corinthians, né? E eu acho que o Corinthians ali, em questão de situação complicada financeira, o Corinthians tinha que se inspirar, por exemplo, no Cruzeiro. O Cruzeiro não é a mesma coisa, não foi a mesma coisa. Acho que o Corinthians não teve roubo nem nada. Acho que ninguém roubou ali não, até que eu saiba, né? Mas diferentemente, por exemplo, o Cruzeiro teve mais de não sei quantos, mais de 200 milhões roubados do Cruzeiro. O Cruzeiro era um clube rico. Mas com o roubo dos diretores, presidente, Itaí Machado, Wagner Pires de Sá, o Cruzeiro perdeu muito dinheiro. Já o Corinthians é um time que deve já a União há muito tempo, né? E, por exemplo, o Corinthians é o time que mais deve, depois é o Botafogo e depois eu acho que o Atlético, que deve a União, entendeu? Até o Guarani de São Paulo deve ali, eu acho que cerca de 141 milhões, alguma coisa assim. Tá. O Corinthians, né, vai afundar cada vez mais, mano, e ficar numa situação até pior, talvez, eu digo talvez, até pior que o Cruzeiro. Então, o que eu acho dessa situação? O Corinthians precisa de mais patrocínios. Eu acho que todo o clube tá se complicando um pouco com a pandemia do Covid-19, né, tá afundando um pouco. Mas eu acho que a situação do Corinthians é mais complicada. O Corinthians já não vivia uma boa fase, né, no Brasil, no Paulistão. Na Libertadores foi eliminado pelo Guarani do Paraguai, em casa, aliás, né? Acho que perdeu o primeiro jogo, se eu não me engano, depois ele eliminado em casa. Eu acho que salva um pouquinho o Corinthians no dinheiro a venda do Pedrinho, né? Cerca de 20 milhões de euros, se eu não me engano. O Corinthians, que fez boas contratações esse ano, na minha opinião. O Luan foi uma grande contratação. O Ione Gonzalez. Victor Cantis, que era o melhor jogador do Corinthians, na minha opinião, até a parada do time.
Mas o que acontece é que o Corinthians precisa de mais patrocinadores e na minha opinião, eu acho o André Sanches um pouco fraco pro Corinthians, na minha opinião. Mas eu acho que o Corinthians vai conseguir se resolver. Todo clube tá se complicando um pouco, todo clube tá meio ferrado, mas eu acho que o Corinthians consegue se resolver. O Corinthians consegue se reconstruir, desculpa. Mas é só isso, então. Então valeu aí, galera, espero que tenham gostado. Ah, aliás, deixa um like aí, mano, e se inscreve no canal, viu? Valeu aí, obrigado a todos aí. Tchau.